paciência. A paz do Senhor, tia Cleide. Tá chegando. Paz, irmã Raíssa, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, pessoal. Paz do Senhor, irmão Roberval, seja bem-vindo. Amém. Eu vou começar me apresentando, então. A paz do Senhor para quem está chegando, paz do Senhor para quem já está aqui com nós. Está compartilhando, eu vou me apresentar. Eu sou a tia Pati Souza. Quem não me conhecia ainda, tá me conhecendo hoje. É um prazer estar aqui com vocês. O som tá legal, galera? Me respondam aí se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo. E hoje eu quero agradecer primeiro a tia Cleide, que nos convidou para estar aqui participando com mais um fruto do Espírito. E se você tem acompanhado durante a semana as outras tias maravilhosas que já falaram sobre outros gominhos desse fruto do Espírito, hoje a gente vai falar sobre mais um. E eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado e pronto para ensinar suas crianças. Se tem criança aqui também, vai sair edificado, pronto para exercitar, ó, a longanimidade. Que nome difícil é esse, né? Longanimidade. Eu vou te convidar agora para a gente fazer uma oração para nós iniciarmos essa live, enquanto você vai convidando seu amigo, sua amiga, para nós aprendermos juntos mais uma parte da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos, papai, aqui na tua presença e queremos, Jesus, te pedir que tudo seja feito conforme a tua vontade. Usa, Senhor, a minha vida como porta de bênção para quem está assistindo agora e que nós venhamos juntos, Deus, aprender mais e mais de ti. E também que nós venhamos aprender a ser longânimos, como o Senhor nos ensinou a ser. Fica conosco, papai, que tudo seja feito conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. José, paz do Senhor. Raquel, paz do Senhor. Kellen, Silvia, olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar então falando sobre o nosso fruto do Espírito. E eu trouxe aqui logo de cara um reloginho. E o que será que esse reloginho tem a ver com o nosso fruto do Espírito, que é a longanimidade? O que será que esse reloginho tem a ver? Eu quero que você abra sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia ali,
lá em Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. O que tem a ver o relógio? Tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, ainda bem, né? Porque nós queremos tudo pra ontem, e essa geração de hoje é mais apressada ainda, né? Ninguém quer nem cozinhar uma massa, já querem ir direto pro miojo, que é 3 minutinhos e fica pronto. Mas não é o que a Bíblia nos ensina a praticar, que é a longanimidade. Lá em Gálatas fala sobre o fruto, né? Que nós temos que desenvolver esse fruto. O que é esse fruto? Eu trouxe aqui 2 balões, tá? O balão verde vai representar aquela criança que ela é longânima, tá? Então ela chega em casa, por exemplo, e ela diz assim: mamãe, vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos brincar? E aí a mamãe diz assim: sim, só um minutinho, a gente já vai, tá bom, filho? Aí a criança fica esperando. Ela vai fazer outra coisa, ela vai brincar de algum outro brinquedo, ela vai fazer alguma outra coisa. Aí depois ela volta e ela diz: papai, vamos ler um livro juntos? E aí o papai diz assim: sim, filho, nós já vamos ler. Tu espera um pouquinho? E a criança, ó, ela espera um pouquinho. Você viu o que aconteceu com essa criança? Ela permanece intacta. Depois nós vamos ver quais os benefícios de nós sermos longânimos. Mas agora eu vou te mostrar outra criança representada por esse balão vermelho, que essa criança, ela não é longânima, ela não tem esse fruto na sua vida. E aí ela chega em casa e ela diz: mãe, eu tô com fome, eu quero comer. E aí a mãe diz assim: filho, espera só um pouquinho que a mãe vai terminar de limpar aqui e a gente já vai almoçar, pode ser? Aí a criança fica braba. Meu balão tá furado, gente. A criança fica braba. Pera aí que eu vou ter que trocar o balão, gente. Erros trágicos no trajeto. Muita calma nessa hora. Aqui, viu? A longanimidade, ó. A falta de longanimidade furou até o balão. Ó. Aí a criança ficou assim. Braba. E aí ela sai empurrada e sai xingando e falando palavrão. E ela fica braba, desesperada, ansiosa. E ó, ela vai ficando cada vez mais nervosa, mais braba. E aí ela vai lá no papai e diz assim: papai, vamos brincar agora? E o papai diz assim: filho, agora o pai vai trabalhar. Quando eu voltar a gente brinca, pode ser? E aí o filho fica mais brabo ainda porque ele não tem o fruto da longanimidade. E ó, ele fica brabo, brabo, brabo. E essa ira, né, a falta de longanimidade, ela vai se tornando uma ira. A criança vai crescendo com esse sentimento ruim dentro dela, ó. Até que chega o limite. Qual é esse limite? Deixa eu te mostrar. Aqui, deixa eu achar um negocinho. Ó, qual que é o limite dessa criança? Chega um ponto que não tem como nós não sermos longânimos. E isso que acontece são as consequências da falta de longanimidade. E nós vamos ver isso com um exemplo bíblico. Antes disso, eu quero que você entenda o que é ser longânimo. Se você for procurar lá o significado de longânimo, a palavra já diz, longo ânimo, que seria uma paciência. Só que entenda que ser longânimo é diferente de ser molenga. Vamos usar essa palavra, tá? É diferente. Por quê? A falta de paciência é diferente de não ser longânimo. Porque a longanimidade, ela é a falta de esperar o tempo certo. Tudo tem o seu tempo, como nós lemos em
Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo para acontecer. E a falta de longanimidade nos faz querer todas as coisas no nosso momento. Ou seja, nós não temos paciência, nós não temos ânimo para esperar as coisas acontecerem e nós desistimos. Em outras palavras, hoje, no nosso dia a dia, nós podemos usar um sinônimo bem parecido com a longanimidade, para a gente trocar essa palavrinha, seria resiliência. O ato de esperar sem desistir, o ato de perseverar, esperando o tempo das coisas acontecerem sem nós desistirmos. E aonde que a gente encontra isso na Bíblia? Bom, antes de entrar na parte da Bíblia, eu te trouxe aqui um presente. Olha que presente maravilhoso. Mas eu só vou te entregar esse presente no final da live. E eu quero ver, o teu nível de longanimidade pra esperar eu abrir esse presente pra ti, tá? Então, não me deixa esquecer, tá? Depois coloca ali no comentário que eu vou abrir presente pra ti. Mas a Bíblia, ela é repleta de histórias de pessoas que foram longânimas, outras nem tanto. E aí eu vou te mostrar um exemplo rapidíssimo de uma pessoa que foi longânima por bastante tempo e por uma falta, por um tempinho ali, ela deixou de ser longânima, ela quis a coisa no tempo dela e ela perdeu algo grandiosíssimo, que foi Moisés. Você lembra lá quando Deus falou para ele, toca na rocha, né? Ou fala com a rocha. Não, Moisés foi lá e bateu na rocha. O que aconteceu? Ele perdeu, em instantes, ele perdeu o que ele tinha semeado por muitos anos. Ele perdeu o direito de entrar na Terra Prometida por um descuido, por um momento de falta de longanimidade. Mas vamos frisar uma pessoa que ela foi maravilhosamente longânima. E hoje, seja bem sincero para você mesmo, eu não sei se eu teria tamanha longanimidade. Quem era ele? Olha só. Ele era filho, vou colocar aqui para você enxergar ele, tá? Ele era um homem, tá? Um menino, que ele tinha alguns irmãos, tá? Ele era, nesse episódio aqui, ele era o irmão mais novo de 10 irmãos, tá? Então, todos os irmãos dele aqui, eles eram filhos de Jacó. Jacó amava a sua esposa Raquel, que lhe deu um lindo filho chamado José. Esse José, todos os irmãos aqui eram filhos de outras mães, né? Como você já conhece a história. Mas aí, José, olha só, deixa eu tirar aqui. Olha o meu José, que moderno, tá? Aqui o José tá até de palitozinho, mas é só pra te mostrar algo que ele era diferente de todos os seus irmãos. Ele tinha algo nele que o transformava em uma pessoa diferente. Grande parte disso era o amor de Jacó pela vida dele. Jacó amava tanto ele que lhe deu até uma capa, olha, uma capa diferenciada de todos os seus irmãos. O que só causou mais problema, mais confusão, porque agora todos os irmãos de José estão com inveja de José. E aí toda essa parte aqui você já conhece, tudo que aconteceu com ele, que ele trazia, né, as notícias ruins dos seus irmãos. José trazia para o seu pai, comunicava ao seu pai, tudo isso José fazia. Não porque ele era fofoqueiro, nem nada disso, porque ele retribuía tamanho amor que ele tinha do papai dele. Só que aí chegou um dia que a falta de longanimidade dos irmãos de José fizeram com que eles fizessem algo terrível. Eles lançaram José lá naquela cova e depois de lá eles fizeram o quê? Agora José nem tem mais essa capa, né?
Eles fizeram o quê? Eles venderam José como escravo. E como escravo, o que aconteceu? Lá onde ele foi parar, longe de toda a sua família, longe de tudo que ele tinha aprendido, longe de tudo aquilo que ele acreditava e até mesmo longe da sua crença, porque o seu Deus, lá no Egito, eles não adoravam o seu Deus. Então, ele teve que se agarrar com o Deus dele e com os valores que ele tinha aprendido. E com certeza ele aprendeu o valor de ser longânimo. Eu te trouxe 3 coisas, 3 virtudes, 3 atitudes que a longanimidade pode fazer por você. E a primeira delas, se você quiser abrir a sua Bíblia, tá lá em Provérbios 14 e 29, que com certeza José aprendeu a fazer isso, tá? Provérbios 14, versículo 29 diz assim, ó: a pessoa que mantém a calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma, ela mostra que não tem juízo. Em outra versão diz assim, ó: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Que foi o que nós mostramos aqui, ó, com a criança que explodiu, né? Falta de longanimidade. Então, a primeira coisa que a longanimidade nos faz e que fez na vida de José foi proteger. Quando nós somos longânimos, quando nós permitimos que Deus trabalhe essa qualidade em nós, ela está nos protegendo. A longanimidade nos protege do quê? Da loucura ou das consequências que viriam. Agora você pensa, pensa com a cabeça de José, tá? Que era o mais novo dos irmãos, deveria ser cuidado por eles e, no entanto, foi abandonado, vendido como escravo. Leve em consideração que José não fazia trabalhos braçais, José tinha mãos talentos, José sabia escrever, né? Então, ele era totalmente diferente dos seus irmãos que iam para o campo. José não fazia essa parte pesada. E, no entanto, lançaram ele lá como escravo. Mas ele foi o quê? Longânimo. Ele teve calma, ele respirou. E a respiração dele, que causou a longanimidade, deixou calmo, fez com que ele agisse de forma sábia. Mas tem a segunda coisa que a longanimidade nos faz. Ela nos faz avançar. Como assim? Abre lá na tua Bíblia, Provérbios 25 e 15, que diz assim, ó. Provérbios 25 e 15 diz assim: a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Na versão que você tem aí, pode ser que esteja escrito assim, ó: a longanimidade persuade até o príncipe, e a língua branda esmaga até os ossos. Você consegue entender que a pessoa que é longânima, ela deixa de ser um pouco louca e ela passa a ser inteligente, porque ela vai agir com longo ânimo, como nós já falamos, e ela vai começar a pensar na forma que ela age. Mas calma, se você tá aí pensando, nossa, se eu fosse José, eu não faria isso não, eu ia brigar com os meus irmãos, porque eu ia fazer isso, eu ia fazer aquele outro, porque quando eu conseguir me vingar, e a gente chega ao nível de loucura. Mas José foi longânimo. Lembre-se, a primeira coisa que a longanimidade nos proporciona é o quê? Ela nos protege. A segunda coisa, ela nos faz avançar, porque conforme nós somos sábios, conforme nós vamos pensando como agir, nós vamos avançando no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo que as coisas têm que acontecer. É fácil esperar o tempo de Deus? Não, não é fácil esperar o tempo de Deus. Quanto tempo você lembra quanto tempo José esperou
para chegar lá no trono, ser o segundo, né, de Faraó, ser o governador. Passou muito tempo. Quem sabe José até tivesse já esquecido tudo que tivesse acontecido. Só que há o momento do reencontro, que faz todo aquele sentimento que outrora ele havia sentido voltar à tona. Mas ele continuou sendo longânimo até o fim da sua vida. E a terceira coisa que a longanimidade causa em nós está lá em Hebreus 6 e 12. Hebreus 6 e 12, que diz assim, ó. Vamos achar ali. Hebreus 6 e 12, que diz assim, ó. Não vos torneis indolentes ou loucos, insanos, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então são duas coisas que andam juntas, a fé e a longanimidade. Sabe por quê? Porque ser longânimo, agir sempre certo, agir sempre pacientemente, sempre com longânimo, não é fácil. Nós devemos sim, todos os dias, exercer a nossa fé para que nós consigamos sim agir dessa forma. Agora, eu quero que você pense que José, tá? Todos esses 3 passos ele concluiu com sucesso, mas eu quero que você pare e analise todos os motivos que ele tinha para deixar de ser longânimo. Ó, ele foi vendido como escravo lá na casa do egípcio onde ele foi morar. Quem que tinha lá? A mulher que quis agarrar ele, que ele teve que fugir dela. Ele foi acusado, ele foi acusado de uma forma cruel, né, por uma coisa que ele não fez, ele foi injustiçado, e por essa mentira da mulher, aonde ele foi parar? Na cadeia. Meu Deus, aí você pensa assim, meu Deus, é provação que não acaba mais. Foi isso que eu falei pra você no começo dessa live. Se fosse você, você teria aguentado tudo que José aguentou de forma longânima? É difícil, né? José foi parar na cadeia. Ele sofreu lá na cadeia? Provavelmente, porque ele teve que trabalhar lá dentro. Mas, por pouco tempo. Ó, o que nós falamos sobre o tempo de Deus, sobre o tempo das coisas acontecerem. Porque lá na prisão, ele também se destacou. Lá na prisão, Deus trabalhou na vida de José da forma que ele queria, no tempo que ele queria. Mas José teve que se permitir isso. José teve que permitir que Deus trabalhasse na vida dele. Você imagina a situação contrária. Eu sempre gosto de ler a Bíblia, ler uma passagem e imaginar essa situação ao inverso. O que teria acontecido se José tivesse estourado, explodido ali, teria, sei lá, enforcado a mulher de Faraó, daí Faraó ia mandar matar ele. Você consegue imaginar? São coisas que nós, como seres humanos, fazemos todos os dias. Todos os dias nós perdemos a paciência, todos os dias nós nos estressamos com alguma coisa. É normal? É normal. É da nossa carne. Por isso que esses frutos que nós estamos estudando, a Bíblia já fala, são frutos do quê? Do Espírito. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos exercer nenhum desses dons, nenhum desses talentos, nenhum dessas características nós conseguiríamos exercer, mas o Espírito Santo nos ajuda. Porventura, a gente não sabe dizer se no coração de José não se passou em nenhum momento surtar, enlouquecer ou se vingar. A Bíblia não relata isso. Provavelmente ele deve ter sentido sim, né? Ele não era tão perfeito assim também, mas ele passou. Foi aquele sentimento que veio e passou. Ele soube esperar, ele se colocou, com certeza ele se colocou aos pés de Deus, do Deus que ele sabia, do Deus que ele tinha aprendido lá na casa dele. E aqui é um ponto muito importante, nós semearmos a palavra de Deus no coração das nossas crianças, para que outrora, lá na frente,
quando houver a dificuldade, quando houver o desvio, quando houver coisas que o entristeçam, eles venham se lembrar que um dia alguém semeou a palavra no coração deles. E o Espírito Santo vai trazer à tona todo aquele ensinamento que José nunca perdeu. José estava num lugar diferente, num lugar que adorava outros deuses, mas ele nunca permitiu ser transformado, ser modificado por aquilo ali, pelo ambiente. Ele estava, muito pelo contrário, ele se manteve fiel e no tempo certo as coisas aconteceram. E aí depois da cadeia, o que aconteceu? Lá na cadeia, Deus trabalhou na vida dele, permitiu que ele se destacasse. Aí ele interpretou os sonhos, depois foi para lá no ouvido de Faraó, Faraó sonhou. E aí permitiu Deus que José chegasse até Faraó. Deixa eu pegar meu Faraó aqui que eu esqueci. Aqui, ó. Chegou lá no Faraó. E aí, o que houve agora? Agora José pensa assim, ó. E isso aqui a gente está falando em alguns minutos. É claro, né, que é tudo perfeito, é tudo mil maravilhas aqui em alguns minutinhos. Mas pense com a cabeça de José. Tantos anos, ó, sendo esquecido, e ele não deixou de ter calma, ele não deixou de ser paciente, ele não deixou se desanimar, ele não deixou de ser resiliente, ele persistiu naquilo que ele acreditava. O que ele acreditava? Ele acreditava em Deus. Com certeza tinha o propósito por trás de tudo que estava acontecendo e José se pôs a esperar. José se colocou a esperar. E aí agora lá, queridinho de Faraó, todo o caos passou. Agora José já era o segundo lá de Faraó, né? Tava mandando, só não mandava no trono de Faraó. E aí todo aquele tempo, né? Toda aquela causa, aquele sofrimento, com certeza aquelas lágrimas que ele chorou, agora ele via a recompensa. Porque ele teve o reencontro com o seu pai tão amado, ele teve o reencontro com os seus irmãos, e nesse momento, se fosse você, o que você faria? Quando você encontrasse os seus irmãos, você ia fazer como José fez? Você ia chorar escondidinho lá e perdoar? Ou você ia se vingar, buscar vingança? Agora eu tenho poder, agora eu posso matar, agora eu posso fazer isso, fazer aquilo, surtar e, né, se cobrar do que aconteceu com ele. Você faria isso ou você teria a mesma atitude longânima de José? José não pensou duas vezes. Ele perdoou os seus irmãos. Ele perdoou a sua família por tudo que lhe fizeram. Ele teve a alegria, a recompensa de José foi a alegria de poder estar novamente com os seus, estar novamente com os seus entes queridos, com a sua família. Ele escolheu, são tudo escolhas que nós fizemos. Ele poderia ter escolhido outras coisas, coisas erradas, coisas diferentes, mas ele escolheu, ele optou por perdoar, ele optou por ficar perto dos seus, ao invés de se cobrar, de se vingar e de se aproveitar agora do cargo em que ele estava. E aí, a alegria dele, a recompensa dele foi grandiosa. Você concorda que foi grandiosa ou não? Olhando assim, no final de tudo, eu imagino que José deve ter parado, deve ter pensado assim, poxa, realmente valeu. Valeu esperar o tempo, valeu esperar as circunstâncias. Agora, todo esse tempo que passou, provavelmente ele entendeu que tinha um propósito ali. A sua família estava salvo da fome. O Egito estava salvo da fome. Você consegue perceber que Deus usou uma vida para salvar muitas vidas. Uma vida, uma escolha de José, ser longânimo. Ele escolheu ter paciência, ele escolheu ser paciente. E essa escolha ocasionou em
para muita gente, para muita família. Se você pesquisar ali a fundo, você vai ver que o Egito se ergueu. O poder que o Egito teve ali naquela época foi graças à sabedoria, à longanimidade, o desejo do coração de José de esperar o tempo de Deus. Mas aí é muito fácil a gente falar de longanimidade e de ser longânimo e isso e aquilo, mas e como a gente consegue a longanimidade? Como a gente vai conseguir fazer ou permitir que ela faça aquelas 3 coisinhas que a gente falou? Você lembra quais são as 3 coisas que a longanimidade nos proporciona? Ela nos protege, ela nos faz avançar e ela faz o que mais? Eu perdi aqui, peraí. Ela nos faz conquistar as promessas de Deus. Com certeza, José alcançou todas as promessas de Deus, mesmo sem saber concretamente quais eram, porque ele teve aquele sonho. Quem sabe na época ele nem soube, né, decifrar, mas com certeza ele alcançou as promessas de Deus. Mas aí nós hoje, tá, eu não sonhei, eu não tive palavra de nenhum profeta, como eu sei? Como eu sei que eu tenho que ser longânimo? Ou como eu vou ser longânimo? Como eu vou ser paciente? A minha vida é difícil, a minha vida é complicada, você não sabe como eu vivo, você não sabe quem mora comigo, você não sabe os pais que eu tenho, você não sabe os filhos que eu tenho, você não sabe as minhas lutas ou no emprego, e aí você começa a acumular um monte de desculpa para você não cumprir ou não deixar com que Deus cumpra os planos em você. Uma coisa você tem que entender, Deus, ele é super educado. Ele é muito gentil e se você perceber, se você já leu a Bíblia, se você já estudou a palavra de Deus, você vai ver que no Antigo Testamento existe muitas passagens onde se refere a Deus como um ser longânimo. Deus é o nosso maior exemplo de longanimidade. E olha só, isso não é porque nós mereçamos, porque a Bíblia fala que nós já nascemos, a nossa carne é pecadora, nós merecemos o castigo. Porém, muitas passagens nos fazem entender, nos afirmam que Deus é um Deus longânimo. Lá em Êxodo 34, eu preciso ler essa passagem para você. Êxodo 34 é uma prova real do Deus que você serve, do Deus que é longânimo. E olha só, Êxodo 34, versículo 6, que diz assim, ó. Então, Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, eu sou o Senhor eterno, eu tenho compaixão e misericórdia. Na outra versão, eu tenho amor e tenho longanimidade, ou eu sou o Deus longânimo, dependendo da versão que você estiver lendo. E aí, o versículo continua. Eu não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Você quer um versículo melhor do que esse para expressar o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que é longânimo e que misericórdia nossa, né? Graça nossa que Deus é longânimo. Porque você já pensou se Deus agisse ou pensasse ou fizesse com nós aquilo que nós fazemos com o próximo, aquilo que nós desejamos fazer com o próximo, aquilo que nós pensamos em fazer com o próximo? A graça de Deus sobre a nossa vida nos faz desejar ser como esse Deus que é longânimo e que tarda a irar-se. Mas aí tem outras passagens que falam sobre a longanimidade. E depois eu vou falar sobre o material, vou deixar esse material disposto para você baixar, onde eu coloquei ali várias passagens, tudo para você estudar e realmente desejar aplicar essa parte, a parte do fruto, né, do Espírito Santo, a longanimidade na sua vida. Mas aí eu quero te dar um passo a passo também de como ser longânimo. A primeira coisa, olha só, abre a tua Bíblia lá em Números 14 e versículo 18, tá? Números 14 e versículo 18 vai dizer assim, ó. O Senhor falou, tá?
Eu tenho paciência e compaixão, eu perdoo a maldade, eu perdoo o pecado e não trato o culpado como se fosse inocente. Então a primeira coisa para a gente querer ser longânimo, para a gente permitir que Deus trabalhe isso em nós, é entender que Deus nos trata como nós permitimos que Ele nos trate, como nós permitimos que Ele trabalhe em nós. Você lembra que eu falei que Deus, Ele é educado? Ele jamais vai fazer em você algo que você não queira que Ele faça em você. Então, se o seu desejo realmente é ser longânimo, é atingir esse nível de resiliência, onde você está sofrendo, onde você está passando uma situação que você não gostaria de estar passando, mas se você decidir que você quer ser longânimo, você vai pedir que Deus faça isso em você. Você vai pedir, o Espírito Santo vai te ouvir. Sabe quando você está ali no seu quarto, aquele momento que você fecha a sua porta e que está só você e Deus? Deus está vendo a sua lágrima, Deus está recebendo a sua oração. Converse com Deus. Deus está ali te ouvindo e Deus quer fazer em você aquilo que você permitir que Ele faça. Então peça ajuda. Eu vou ressaltar aqui, esses dons, o fruto do Espírito Santo, todos esses que já foram estudados até aqui, nenhum deles é fácil de se ter. O amor, amar o seu inimigo, a bondade, né, ser benigno com o próximo, nem sempre tudo isso é fácil, mas com o Espírito Santo nós conseguimos, dia após dia, melhorar um pouquinho só. A Bíblia fala que nós temos que conhecer a palavra de Deus e prosseguir conhecendo, prosseguir no crescimento espiritual. Não adianta nós lermos uma vez, falarmos uma vez, frequentarmos a igreja uma vez e achar que nós sabemos de tudo. Não, nós temos que prosseguir. A palavra de Deus se renova a cada dia. Isso quer dizer que a palavra de Deus muda? Não! A palavra de Deus, isso quer dizer que a palavra de Deus, a cada dia, ela vai transformar a nossa vida de uma forma nova. Hoje você pode ler esse versículo de Gálatas e quem sabe possa nem fazer efeito em você. Mas daqui a um tempo você vai entender que esses frutos, eles são aplicáveis sim na nossa vida. Nós, como pecadores, como falhos, podemos sim permitir que Deus trabalhe isso em nós. Mas aí eu te trouxe outro versículo também, que tá lá, deixa eu ver aonde, Salmos 103 e versículo 8. Olha o que diz em Salmos, deixa eu achar aqui, 103 e versículo 8. O Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele não fica irado facilmente. E olha a parte final. E Ele é muito amoroso. Eu gosto muito dessa versão da Bíblia, a Nova Tradução, porque ela nos traz um significado mais fácil, quando a gente trabalha com as crianças principalmente, né? Esse significado mais de maior entendimento. Nós temos que facilitar isso para a criança. E a partir do momento que a criança entende que ela tem que ser longânima, que isso não é fácil, e ela entende que Deus é um Deus que tem paciência com nós e que Ele demora a irar-se porque Ele é amoroso, a gente consegue compreender e passar isso para a criança, que o amor de Deus é tão grande por nós que Ele nos capacita, sim, a sermos cada dia mais parecidos com Ele. Basta nós o quê? Pedirmos. Longanimidade. A partir de hoje, comece a orar, comece a pedir longanimidade. Porque a Bíblia fala que nós somos como o fruto da videira, nós estamos ligados na videira. E Jesus, porventura, Ele não é o nosso exemplo de longanimidade? Se nós estamos ligados a Ele, nós temos tudo para poder ser como Ele. Nós temos que buscar isso todos os dias. E agora, para a gente finalizar, eu quero que você abra lá em Tiago 5 e 7, que diz assim, ó, Tiago 5 e 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes ou sejam longânimos até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor, ele aguarda a terra para que a terra produza a preciosa semente que ele plantou. Ele aguarda a colheita, assim
como ele espera com paciência até a chuva do outono e da primavera cair. Tiago 5:7. Nós somos esses agricultores, simbolicamente, né? Nós estamos plantando e nós temos que esperar pacientemente que a chuva venha. E a chuva não cai no nosso tempo. O céu não produz o sol no momento que a gente quer, não produz a chuva no momento que a gente quer. Tudo isso é no tempo de Deus. E assim como esse agricultor, caiu tudo aqui. E assim como esse agricultor que espera essa colheita, ele espera essa semente crescer, nós temos que estar com paciência, semeando e esperando, aguardando com que essa colheita cresça, essa semente, né, essas plantas cresçam para que nós venhamos colher. E certos de que, comparando isso tudo, a vinda do Senhor é próxima. Nós temos que esperar pacientemente, esperando que a vinda de Jesus pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, nós não sabemos. Por isso, esse é uma parte do fruto, ser longânimo, esperar, saber esperar, Deus trabalhando tudo isso dentro de nós. E aí, olha só, eu vou te revelar o presente agora. O presente que eu trouxe para você é a melhor coisa que você vai ouvir nessa noite, com certeza. E depois você vai poder dormir, descansar, se deleitar no Senhor. Porque esse presente todos nós ganhamos. Esse presente é Jesus. Olha só. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de longanimidade. Ele sofreu, ele foi crucificado, ele foi injuriado, cuspiram nele, maltrataram, colocaram coroa de espinho, traíram ele com um beijo, os seus amigos, né, os que estavam próximos, ele foi rejeitado, ele não foi acolhido pelos seus e muitas outras coisas, mas ele foi longânimo. E tudo isso, por quê? Porque ele me ama. Porque ele te ama. E esse amor tão grande fez com que ele recebesse tudo isso com muita paciência, com muita perseverança, com muita dedicação à humanidade, a todos nós. E isso tem que ser o nosso desejo maior, de querer ser a cada dia mais, a cada dia que passa, mais parecidos com o nosso Cristo. Se Jesus, que tinha tudo para estar lá no céu reinando, ele não precisava ter passado por nada disso, mas ele optou por isso, ele escolheu por nos amar. Então que a cada dia mais nós venhamos honrar essa escolha de Jesus, esse amor de Jesus por nós, e que nós venhamos desejar ser longânimos, que nós venhamos desejar alcançar o fruto do Espírito Santo. E se porventura nós nos irarmos, se porventura nós pecarmos, que nós venhamos pedir perdão, que nós venhamos pedir que Deus realmente nos ajude. Não é nosso, não faz parte de nós, e sozinhos nós nunca vamos alcançar a perfeição, nós nunca vamos alcançar todos os dons do Espírito Santo, nós nunca vamos alcançar isso, mas o Espírito Santo é misericordioso, o amor de Jesus, nós temos um Deus que demora a irar-se, e Ele pode fazer por nós o que ninguém mais pode fazer. Então, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, e que se até hoje a falta de paciência te dominou, a falta de resiliência, se você começa uma coisa e para, se você se depara com uma dificuldade, você para, se você tem um sonho, tem um desejo e começa a caminhar ali, começa a vir os obstáculos, você para. Se até hoje você fez isso, pare hoje, decida, escolha ser resiliente, ser longânimo com a graça de Cristo Jesus. Não esqueça que Jesus, ele é educado e ele só vai fazer por você aquilo que você permitir que ele faça, tá bom? Olha só, eu vou deixar esse PDF no máximo até amanhã lá no meu Instagram, tá? Quem não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar nos comentários depois, tá? @ParteSouzaMI. Eu vou deixar esse PDF para você lá e você vai poder baixar
todos esses versículos que eu li aqui com você, que eu sei que é rapidinho para você achar ali e tudo, mas tá tudo bem resumidinho, bem explicadinho ali para você aplicar na vida das suas crianças. É muito bom quando a criança entende que ela tem que ser longânima. Porque quanto mais cedo, quanto antes a criança entender os dons do Espírito Santo, mais fácil vai ser na vida adulta dela ela praticar esses dons. E além de praticar, mais fácil será ela compartilhar esse fruto com outras pessoas, ela compartilhar esses dons com outras pessoas. Então, não esquece, eu vou deixar ali no comentário depois no meu Instagram, você entra lá, eu vou colocar hoje, no máximo amanhã de manhã, e você vai poder baixar todo esse conteúdo aí, tá bom? Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Você guarde, tá? Essa parte desse fruto, esse gominho do fruto, a longanimidade no seu coração. E vamos praticar, vamos esperar com paciência no Senhor, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Eu não vou responder todos os comentários porque nem consigo aqui, né? Nívia, a tia Cleide, a tia Kellen, enfim, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram até aqui e que Deus abençoe a noite de vocês, a família de vocês, o Ministério Infantil, a igreja, que sejam bênção, que você seja bênção para outras pessoas, que você alcance outras vidas com o que você tem aprendido nesse curso proporcionado pela tia Cleide, a cada tia que está participando, a cada tia que está dando a sua colaboração, que você seja alcançado por essas vidas e que você passe a outros, que você estenda aos outros o que você tem recebido. Nunca esquecendo que nós devemos perseverar em oração. Tá? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima oportunidade que nós tivermos para nos encontrar. Tchauzinho, gente, fiquem na paz.